Fala, filhos de Deus! Silas Fernandes aqui falando. Gente, mais um episódio aqui do Na Real, com Silas Fernandes. Gente, chegou o momento de aplicarmos Romanos 8, gente, na mente, na veia, porque a terra está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. E aí, vai aguardar até quando se manifestar? Porque eu tenho certeza que você tem um chamado em Deus. E o tema de hoje, qual é, Silas? O tema de hoje é um tema de muita reflexão e de muita inspiração. Nós iremos falar sobre o legado de Charlie Kirk. Então, veja o VT aí e vamos aprofundar nesse assunto. Fala pessoal, hoje o tema aqui no Na Real com Silas Fernandes é um tema de muita reflexão e de inspiração para mim e para todos aqueles que acompanharam o que aconteceu com Charlie Kirk, um jovem conservador cristão que não negociou e que não se calou diante do sistema, mas defendeu os seus princípios e os seus valores cristãos e ainda por cima, até mesmo diante ali da sua morte, houveram várias narrativas ideológicas para poder tentar justificar o motivo pelo qual ele acabou sendo assassinado. Gente, em que mundo nós estamos vivendo, na qual uma pessoa, por ser cristão, por defender princípios e valores cristãos conservadores, acaba perdendo a sua vida diante de sua esposa, diante de seus filhos. Charlie Kirk, ele estava ali em um evento na qual ele estava discursando e estava falando justamente sobre questões de violência e, infelizmente, ele sofreu um atentado na qual atiraram à altura do seu pescoço e ali ele acabou perdendo a sua vida. Então, por meio da história de vida de Charlie Kirk, eu acabei querendo trazer esse assunto porque nós estamos diante de um momento muito complexo, polarizado, na qual as pessoas estão até mesmo perdendo a tolerância umas pelas outras, simplesmente pelo fato de discordar de um ou de outro. E quando se perde no debate, nas narrativas, infelizmente, para esses extremistas, acabam executando o opositor. E infelizmente aconteceu isso com Charlie Kirk. Então, é por esse motivo que eu trago aqui e afirmo que ele deixou um legado. Porque nós podemos até mesmo fazer alguns paralelos em relação a versículos bíblicos, a homens de Deus que não negociaram a sua fé. Homens de Deus que lutaram até o fim, mas eles não negaram e não negociaram a sua fé. Existem vários exemplos na qual eu irei discorrer aqui à medida que nós formos tratando sobre esses assuntos, tá bom? Então eu queria primeiro explicar para vocês
Quem era Charlie Kirk? Assim como eu já falei, ele era fundador da Turning Point dos Estados Unidos, ativista cristão conservador. Ele estava em um evento em Utah falando sobre violência. Levou esse tiro no pescoço diante de milhares de pessoas e pior, volto a repetir, diante de sua esposa e de seus filhos. O mundo hoje, gente, ele pode até tentar silenciar uma voz. Ele pode até ter conseguido silenciar a voz do Charlie Kirk, né, de forma física aqui no mundo. Mas, saiba de uma coisa, a mensagem é da verdade. Cada tiro, cada martírio vira um megafone para quem permanece. Então, a morte de Charlie Kirk, silenciar a sua voz aqui na Terra, simplesmente deu mais força ao seu discurso, ao que ele defendia como princípios e valores cristãos. E o que eu acho um absurdo, que depois da sua morte, as pessoas começaram a pegar cortes, né? Começaram a fazer cortes da internet de discursos, de debates, para poder criar uma narrativa de que ele era racista, de que ele era fascista, de que ele era isso, e por aí vai. Porque é isso que alguns viés ideológicos fazem, para poder silenciar uma pessoa. Quando não silenciam a pessoa, assim como fizeram com Charlie Kirk, né? Com Charlie Kirk, eles criam uma narrativa para cometer de fato um homicídio de reputação. E isso é perigoso, porque as pessoas acabam, por meio da internet, fazendo cortes e distribuindo, falando, taxando a pessoa, queimando a pessoa e até mesmo tentando manchar a reputação da pessoa por alguma fala polêmica que talvez a pessoa tenha respondido em determinado momento, determinada entrevista, e por aí vai. E foi celebrado, gente, em memória de Charlie Kirk, fizeram um memorial na qual eles reuniram mais de 100 mil pessoas em adoração. Existem algumas estatísticas que apontam que lotou o estádio, na qual fizeram ali esse memorial, fizeram um culto de adoração a Deus, né? Onde milhares de pessoas estavam ali adorando a Deus, louvando e agradecendo pela vida de Charlie Kirk, né? E também teve alguns discursos, né, políticos ali. Aí, às vezes, as pessoas falam, mas não se deve misturar política com religião, não se deve misturar política com crença. Gente, Deus levantou José, Deus levantou Débora, Deus levantou Daniel, Deus levantou Salomão, Deus levantou Davi, Deus levantou Josias e tantos outros homens no meio político para governar, para se assentar no trono e para reinar sobre nações. Isso é política. Eu não tenho sombra de dúvidas de que Deus levantou Charlie Kirk ali nos Estados Unidos como uma como uma voz profética. Entende? Eu não tenho dúvidas de que Deus levantou Charlie Kirk ali nos Estados Unidos como uma voz profética. Eu não tenho dúvidas de que Deus levantou, por exemplo, Nicolas Ferreira aqui no Brasil. Tantos outros candidatos aí, né, de direita, pessoas que são cristãos, conservadores, como o senador Magno Malta. Temos também a senadora Damares. Pessoas que são cristãs,
Deus levanta também homens e mulheres de Deus no cenário político. Para de achar que cristão não deve se envolver com política. Para com isso, meus irmãos. Cristão também é cidadão. Cidadão também tem senso de justiça, tem sede de justiça. Entende? Charlie Kirk, Nicolas Ferreira aqui no Brasil, Damares aqui no Brasil, Magno Malta aqui no Brasil e tantos outros, gente. É porque esses são os três na qual eu, Silas, mais acompanho, que eu sei que são cristãos e estão lá na batalha. Que eles permaneçam nessa batalha. Sabe por quê? Porque essa batalha, gente, não é contra carne e sangue, não. Não é contra a esquerda, não. É contra principados e potestades. A palavra diz isso, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. A palavra ainda afirma que o príncipe deste mundo, está se referindo ao diabo e aos seus anjos, cegou o entendimento de muitos daqueles que não creem. Entende? Então, gente, essa mensagem que eu estou falando aqui não é para você que se denomina de esquerda, não é para você que se denomina de, do partido aí dos trabalhadores e outros partidos que acabam se tendo um flerte direto, com essa questão de esquerda. Essa mensagem não é para você, não. Essa mensagem aqui é para você que é cristão, para você que é conservador, que é de direita, para que você não negocie os seus princípios, para que você não caia na cilada de narrativas que tentam imputar a seu respeito. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus que deve sim se posicionar, assim como Daniel se posicionou ali na Babilônia. Assim como Davi se posicionava, assim como José se posicionava, como Débora se posicionava e como tantos outros homens de Deus se posicionou. Sabe de uma coisa? Eu vim até com essa camiseta, foi até de forma proposital. Gente, olha, eu vou levantar aqui para vocês verem, tá? Eu sou nação da cruz, tá? Eu sou nação da cruz. E aqui, ó, virando aqui para vocês verem, não vou negar Jesus. Essa camiseta aqui, gente, eu ganhei de presente de uma pessoa muito especial na minha vida. E o que acontece? Em 2009, eu me lembro que passou no Jornal Nacional, você pode dar um Google aí, jogar no YouTube, você vai encontrar. Em 2009... passou no Jornal Nacional um mártir cristão, na qual alguns terroristas do grupo do Hamas mataram, eu acredito que foram 21 cristãos, se não me falha a memória agora, mas você pode pesquisar aí no YouTube. 21 cristãos à beira do mar. E ele gravou um vídeo e ele, apontando assim, o dedo para a câmera, ele ameaçou os cristãos do mundo inteiro. Isso foi em 2009. E ele escreveu da seguinte forma: uma mensagem escrita com sangue para a nação da cruz. Ele estava se referindo aos cristãos do mundo inteiro, de que eles iriam matar os cristãos do mundo inteiro, por conta de um viés ideológico, por conta de uma crença que eles têm. Grupos extremistas. E sabe o que eu vejo? Muitas pessoas, infelizmente, de esquerda, muitas pessoas que têm esse flerte, aí com essas ideologias, que infelizmente abominam os cristãos, mas a palavra fala no Evangelho, de Mateus, capítulo 24, a palavra fala que nós, cristãos, seríamos odiados pelo mundo inteiro
por conta da mensagem que nós carregamos. E em 2009, depois que eu vi essa reportagem, eu escrevi uma música que, inclusive, se Deus assim permitir, em breve eu vou lançar ela. O nome dela se chama Nação da Cruz. E eu vou ainda gravar essa canção, na qual eu escrevi em 2009. Quando eu vi isso, naquele momento eu entendi que eu, como servo de Deus e cristão, precisava me posicionar. E, como um cidadão que pertenço, que estou vivendo nessa terra, porque eu não pertenço a esse mundo. Eu apenas estou de passagem nesse mundo. Mas, enquanto eu estiver nesse mundo, o meu dever é me posicionar. O meu dever é não negar o evangelho. É não negar princípios e valores cristãos. Se isso é ser extremista para você, meus irmãos, é porque vocês não conhecem a história da igreja perseguida. Cristãos, nesse exato momento, estão sendo mortos. Assim como Charlie Kirk. Por que eu estou citando Charlie Kirk aqui? Porque tomou uma proporção mundial na qual, depois da morte dele, muitas pessoas aí, meu povo, de esquerda, festejaram a morte dele. Aí quer dizer que o amor venceu. Isso é amor para vocês. Porque para mim, o amor é o símbolo de Jesus Cristo naquela cruz, que morreu por mim e também morreu por você. Até mesmo por você, que é totalmente contra aquilo que Jesus nos deixou como ensinamento por meio da palavra, por meio da Bíblia. E querendo ou não, não adianta você falar que a Bíblia é coisa do passado, não, porque a palavra de Deus, ela é mais atual do que o jornal e do que aquilo que você está acompanhando nesse momento aí na internet ou na televisão. A palavra de Deus é imutável. E a palavra de Deus, ela vai se cumprir, você querendo ou não. E quero te dizer ainda uma coisa. A morte de Charlie Kirk apenas fortaleceu o discurso de princípios e cristãos e valores cristãos, e não adianta. Aqui no Brasil, por exemplo, não adianta prender o Bolsonaro, porque ele se colocou como um defensor de princípios e valores cristãos. E muitos falam, Bolsonaro, ele apenas pegou a onda, dos evangélicos, dos cristãos católicos, para poder ganhar. Não importa. Não importa qual seja a pessoa. Cristãos, evangélicos ou católicos, independente de quem esteja à frente do partido, gente, de direita, defendendo ali a bandeira da direita, pode ser o cachorro caramelo, nós iremos defender. Porque não se trata de pessoa igual a esquerda idolatra o Lula, por exemplo, porque o Lula hoje é uma religião. É a religião do lulismo, Lulistas, não? Mas sabe de uma coisa? Aqui na direita, nós defendemos princípios e valores cristãos. Quer calar os cristãos? Então vocês vão ter que silenciar a mensagem da cruz. Vocês vão ter que silenciar a mensagem da cruz. E digo mais, quanto mais os cristãos eram perseguidos, eram mortos, mais o evangelho e a mensagem propagavam. E isso é o que aconteceu com Charlie Kirk. Ele foi sim um mártir cristão. Ele era cristão e defendia princípios e valores cristãos. E não adianta você tentar criar narrativas de que ele era isso ou aquilo por meio de cortezinhos de internet. Não adianta. Assim como Charlie Kirk, tantas outras pessoas estão morrendo nesse exato momento, justamente por não negociar os seus princípios e valores. Você consegue entender isso? Acredito que você, talvez de esquerda, que esteja vendo esse vídeo, talvez você não está concordando com absolutamente nada, talvez você esteja até me taxando de muitas coisas, mas eu não me importo. Eu não me importo, gente, com a tal da reputação
que as pessoas ficam querendo suicidar, matar a reputação das pessoas, na verdade. Eu não importo com isso. Sabe por quê? Porque quem me justifica já morreu na cruz. Ele já me justificou na cruz. Eu sou nação da cruz e eu não vou negar a Jesus. Não irei negar Jesus. E é isso que eu vou deixar como legado. Eu sou um cristão. E a palavra fala que os cristãos do mundo inteiro serão odiados por conta dessa mensagem. Agora, alguns exemplos aqui. Estevão, ele foi o primeiro mártir cristão, ele foi apedrejado. O livro de Atos, capítulo 7, versículos 59 e 60 vai dizer: e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Tiago, irmão de João, morto à espada. Atos capítulo 12, versículo 2. E matou à espada Tiago, irmão de João. Pedro, segundo a tradição, ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Não está na Bíblia, tá? Mas em Eusébio de Cesareia. João, capítulo 21, versículo 18 e 19. Jesus profetiza sobre sua morte. Quando fores velhos, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Apóstolo Paulo, decapitado em Roma. Uma tradição histórica, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. O apóstolo Paulo já sabia, já previa isso. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Gente, o legado de Charlie Kirk ali nos Estados Unidos, o funeral feito ali como um culto de ações de graças, milhares de pessoas adorando ao Senhor, agradecendo pela vida, pela mensagem na qual o Charlie Kirk se posicionava e defendia. Ele virou um símbolo de fé inegociável em pleno século XXI. Em pleno século XXI, a sua esposa mostrando perdão. Gente, olha a herança espiritual. O seu discurso, ela disse que ela perdoava o cara que tirou a vida do seu esposo na frente dos seus filhos. Gente, que poderoso, cara. Olha só, o autor, gente, do crime, Tyler James Robson, de apenas 22 anos. Um cara da geração Z aí, né? Provavelmente universitário, não sei. Mas, infelizmente, um cara que acabou silenciando o Charlie Kirk simplesmente pelo fato de defender uma bandeira ideológica, uma narrativa ideológica. Gente, a Bíblia, ela vai falar sobre vários e vários contextos na qual os cristãos foram perseguidos porque queriam silenciar a mensagem. Eu volto a repetir, não é possível. Para isso, vocês vão ter que silenciar a morte de Jesus na cruz. E isso não é possível. A própria história já diz, né, separa a história, né, do mundo, né, entre antes e depois de Cristo. Vocês vão ter que silenciar a história, o que é impossível. Gente, a morte de Jesus na cruz, a palavra de Deus, que é a Bíblia, ela não é um conto de gibi. Ela não é uma história na qual os grandes autores de Hollywood fizeram para poder fazer sucesso, que seja, por meio de cinema, enfim, anime, por aí vai. Não, é real, é um fato. E contra fato não existe argumentos. Na Bíblia e na história sempre foi assim. Quando um filho ousa se levantar, a mensagem se espalha. Charlie se foi, mas deixou uma fagulha que vai incendiar corações em todo
mundo. Filipenses capítulo 1, versículo 21 vai dizer: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Quanto mais persegue os cristãos, mais fé é espalhado no mundo inteiro. E não adianta vocês tentarem nos calar. A mensagem sempre vai prevalecer. Olha ao redor, gente. Guerras, perseguições, ideologias corroendo valores, amor se esfriando. Parece um caos que nós estamos vivendo. Mas é exatamente nesses cenários que Deus se levanta e traz o grande avivamento. Eu falei isso no primeiro episódio aqui do canal. Não adianta, a perseguição apenas precede o grande avivamento. E nós não iremos nos calar. Olha, Mateus 24, 9, 12. Então vos hão de entregar para serdes atormentados por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Olha só o que aconteceu com o Charlie. Tantas pessoas relativizando a morte dele, porque ele era um ativista de direita. Pelo amor de Deus, aonde esse mundo vai parar? Nós sabemos onde vai parar, mas quanto mais o amor do mundo, das pessoas, dos incrédulos se esfriam, o nosso amor queima de paixão pela mensagem da cruz. Não iremos nos calar. Joel 2,28, e acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E agora eu quero dizer uma coisa aqui para vocês, meu povo. O mensageiro pode cair, mas a mensagem jamais irá cair. Estevão caiu, Paulo nasceu dali. Pedro caiu, mas a igreja floresceu. Charlie caiu, mas a fagulha acendeu em nós. E agora? Você vai se calar ou você vai se manifestar, como Romanos 8 diz, a manifestação dos filhos de Deus, porque a terra está gemendo. Hebreus 12:1, portanto, nós também, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Se essa mensagem te cutucou, te fez refletir, te fez imaginar que assim como Charlie Kirk, que não negociou seus princípios e valores, pode acontecer com você amanhã, que não vai negociar os seus princípios e valores. Que você possa se posicionar nesse tempo, nessa geração. Sabe por quê, meu povo? Deus se agrada da morte dos santos. Deus se agrada da morte dos mártires cristãos. E eu tenho plena certeza que o Charlie Kirk foi mais um mártir cristão desse tempo e dessa geração. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe, mas eu não peço isso, não é por vaidade não, meu povo. Eu te peço isso para que essa mensagem, como outras mensagens que eu irei trazer aqui neste canal, possa alcançar vidas e mais vidas e que pessoas possam começar a refletir. Sabe uma coisa? A palavra deve ser pregada e eu estarei aqui para pregar. Aqueles que quiserem ouvir o que o Espírito diz às igrejas, que é a palavra de Deus, que você possa ouvir, se arrepender dos seus maus caminhos e começar a ser mais um servo de Deus que irá se manifestar nesses últimos tempos, tá bom? Agora, se você não acredita, se você é um incrédulo, eu simplesmente vou fazer o quê? Sacudir a poeira dos meus pés e vou prosseguir. É isso. Que a mensagem do Evangelho possa te alcançar aí, tá bom? Até o próximo episódio aqui no Na Real com Silas Fernandes. Até mais. Fui.